A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Jonas, capítulo 1. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é poderoso. Você podia dizer no aleluia por cada expressão dessa, queridão. Deus é bendito, poderoso, bênção. E é tão bom estarmos na casa de Deus nessa manhã, aleluia, querido. Jonas, capítulo 1. Se você achou o texto, você podia deixar esse texto. Quantos acharam o texto e podem dizer aleluia hoje de manhã? Olha, nós estamos aqui numa série de ministrações sobre Jonas. E eu tenho, tido muito cuidado para não avançar, para depois não ter que retornar algumas coisas que estão no meu coração. Então nós vamos permanecer mais um pouco no capítulo 1. Já falamos 2 vezes pelo menos capítulo 1. Mas eu quero outra vez permanecer mais um pouquinho no capítulo 1, ok? E eu queria tratar de um assunto com você hoje que se chama protegendo sua embarcação de aventureiros. Então diga para quem está pertinho de você: proteja sua embarcação de aventureiros. Diga para quem está perto de você: protegendo sua embarcação de aventureiros. Então esse é o tema daquilo que eu queria tratar com você nessa manhã. Muito bem. No dia 13 de janeiro de 2012, nós ouvimos a notícia do naufrágio de um navio que se chamava Costa Concórdia, perto de uma ilha italiana. E a notícia que veio para nós dizia que aquele navio, que viajava com cerca de 4.200 pessoas, ele naufragou por conta da imprudência de seu comandante, de seu capitão. Alguns afirmam que por conta de uma mulher, a fim de impressioná-la, ele simplesmente fez uma manobra radical perto dos rochedos de uma ilha na costa italiana, e ao fazer essa manobra radical para impressioná-la, colocou em risco aquela enorme embarcação. Ele não só colocou em risco a embarcação, ele fez com que aquela manobra não tivesse sucesso, e aquele navio sofreu uma colisão no fundo, fazendo com que aquela embarcação com 4.200 pessoas, 4.200 passageiros, tivesse a experiência de um naufrágio. O resultado final, além do prejuízo material incalculável, nos fala da morte de cerca de 32 pessoas, sendo que 2 pessoas não foram encontradas. Tudo por conta da imprudência, da imperícia, do mau comportamento de um homem dentro de uma embarcação. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós vamos encontrar, a partir do versículo 4, um barco enfrentando uma enorme tempestade. A Bíblia diz, e usa essa expressão para reafirmar esse pensamento: caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Ora, com essa cena sendo desenvolvida naquela ocasião, não é de se surpreender o comportamento dos marinheiros. A Bíblia diz que aqueles marinheiros foram tomados de grande pânico. E ao serem tomados de grande pânico, desenvolveram um comportamento, passaram a clamar ao seu próprio Deus, ainda que não fosse o Deus verdadeiro.
E logo em seguida, numa tentativa de se navegar com mais facilidade, começaram a aliviar o navio, jogando a carga preciosíssima para fora daquela embarcação. Então nós logo vamos descobrindo os prejuízos que começaram a acontecer por conta daquela enorme tempestade que estava se abatendo sobre aquele navio. E ficamos surpresos porque nós descobrimos a origem da tempestade. O texto diz que Yahvé, Deus, fez soprar um forte vento sobre o mar. E é surpreendente e maravilhoso nós observarmos que esse Deus que é relatado no livro de Jonas, Ele é o Deus que tem tudo sob o seu controle. Poderíamos falar sobre a soberania de Deus. Esse Deus que detém tudo sobre as suas mãos. Deus simplesmente desaprova aquela navegação, e a desaprova por conta de que havia falado ao coração de Jonas, conforme observamos no versículo 1 e 2, quando a palavra de Deus vem ao seu coração, com uma ordem expressa: vá à grande cidade de Nínive, porque a sua malignidade, o seu pecado subiu até a minha presença. Vá até aquela região e lá fale a respeito de minha misericórdia. Jonas era um nacionalista fervoroso, mais preocupado com Israel do que preocupado em obedecer à voz divina, por conta dos assírios. Nínive, a Síria, eram inimigos de Israel. Então esse homem simplesmente resolve fugir, deixar a presença do Senhor, ou escapar da presença do Senhor. Seria para cada um de nós muito natural que, ao ouvir a voz de Deus, Jonas compreendesse qual caminho deveria seguir. No entanto, este homem resolve, de uma forma deliberada, ir para um caminho oposto. Ele simplesmente rompe com Deus. Ele se rebela, provoca um ato de rebeldia, se constituindo então, a partir daquele momento, numa pessoa extremamente perigosa. Ele se torna num grande e grave problema. Mas Jonas planeja como é que ele deveria escapar. Então ele parte para o porto, e lá ele encontra, a Bíblia diz no versículo 3, um navio pronto para zarpar. Ele então fala com o comandante, ou com o responsável, paga a sua passagem, e ele então agora passa a fazer parte daquela viagem, parte daqueles que foram de alguma forma selecionados, mediante o critério imposto pela embarcação, um pagamento. E assim Jonas agora começa a sua viagem. Mal poderia saber Jonas, bem como cada componente daquela embarcação, aquilo que os aguardava. Não demorou muito para que Deus desaprovasse aquela viagem, e o fez, conforme vemos, soprando um forte vento sobre o mar. E ao fazê-lo, caiu uma enorme tempestade sobre o barco, de maneira que ele ameaçava arrebentar-se. Então, aquela embarcação estava enfrentando a desaprovação de Deus, e a conclusão é muito simples e lógica: por conta ou por causa de uma única pessoa. Uma pessoa que resolvera desafiar Deus. Uma pessoa que havia se constituído em enorme peso por conta de sua rebeldia, por conta de não querer ouvir aquilo que Deus estava lhe falando.
Sendo assim, Jonas se torna uma persona não grata para quem quer que seja. Ou alguém que se encontra aqui nessa manhã ousaria dizer que gostaria de viajar com alguém que está fugindo de Deus, que gostaria de se associar com alguém que de uma forma deliberada escolhe caminhar para um caminho oposto do caminho que Deus anunciou, falou e declarou através de seu conselho, de sua palavra ou dos santos homens que ele instituiu. Ora, é muito lógico e muito claro que nenhum de nós nos associaríamos a uma pessoa que mesmo ou supostamente tenha sido um homem de Deus, em determinado momento tenha se rebelado, e por conta dessa rebeldia, Deus então assoprou contra. Nenhum de nós nos associaríamos. Se isso é um fato, é uma verdade, você podia dizer um amém hoje de manhã, querido? Você podia dizer a verdade para quem está perto de você? Diga, olha, é verdade, eu não vou andar com gente que foge de Deus. Olhe para quem está pertinho de você, eu não vou andar com gente que foge de Deus. Diga para quem está do seu lado, não dá, meu irmão, simplesmente. Parece-nos que Jonas não se via, num primeiro momento, como um grande e grave problema. E essa percepção surge por conta de nós vermos em meio à crise, Jonas se refugiando no fundo, no porão de um navio. E ao se refugiar, se esconder no fundo do porão de um navio, lá ele dormiu, se acomodou perfeitamente e dormiu um sono profundo, como se aquele assunto não tivesse nada a ver com ele. No jargão popular, se nós conhecêssemos a vida desse homem previamente, nós iríamos dizer, cara de pau. Então observe, o versículo de número 5 nos aponta, lá está o prejuízo escancarado, cargas sendo jogadas ao mar, navio pronto a se arrebentar, pessoas preocupadíssimas com o ocorrido, e Jonas se refugiando no fundo, no porão do navio, tendo se deitado, dormia profundamente. E aqui vale a pena nós pensarmos ou fazermos uma pequena ressalva. Nem sempre os grandes e graves problemas de nossa vida estão na superfície, estão aqui no alto, ou na superfície das nossas vidas, mas no porão do nosso navio. Lá embaixo, lá se encontrava um problema. Jonas está ali descansando, não se via a princípio como um fardo, como um problema, até que ele é despertado por uma voz, que não permite que ele fique ali acomodado, que o incomoda, que mexe com ele. Diz o versículo 6, que o capitão se dirige a ele, e lhe indaga, e lhe pergunta, como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Como você consegue? É esquisito demais, é muito estranho. Você não se importa, é insensível, não vê o que está acontecendo? Faça algo, clame ao seu Deus, se mexa, se mobilize, levante-se, tome providências. Aquela palavra de questionamento da conduta de Jonas era uma palavra que tinha por intuito mexer em sua alma, de colocá-lo no seu devido lugar. Jonas é questionado. Não demoraria muito para que Jonas fosse descoberto como grande e grave problema. O versículo 7, os marinheiros lançam sorte, estavam à procura do problema daquela viagem, estavam tentando entender o porquê que as coisas não estavam funcionando
de forma natural ou corriqueira. Estavam se perguntando, já haviam tentado de tudo, lutaram de todas as formas, e agora eles começam a procurar, de uma forma mais próxima e íntima, uma pessoa que poderia ser responsável. A Bíblia diz: vinde, lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Pesado demais, mas é a expressão que a Bíblia escolhe para tratar da gravidade do problema. Quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós? Quem é o culpado? Então uma caça às bruxas estava acontecendo dentro daquela situação ou dentro daquela embarcação. E a Bíblia, ela é tão fantástica, porque diz que ao jogarem as sortes, a sorte caiu sobre quem, gente? Sobre Jonas. Em certa ocasião, quando li a história de Moisés, escrita por Charles Swindoll, lá Charles Swindoll dizia que quando Moisés matou um egípcio, se escondeu debaixo da areia, lá ele dizia assim: um dia, mais cedo ou mais tarde, a areia há de revelar o que está debaixo dela. Moisés foi descoberto, Jonas foi descoberto, e a Bíblia então fala que aquele homem passou a ser investigado. Versículo 8, as perguntas começaram a surgir. Declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia, quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes. Jonas passou a falar de sua vida. Eu sou hebreu, eu temo a Deus, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. O resultado final daquela conversa investigativa, ela está no versículo de número 10. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram horrorizados. Horrorizados com a história de Jonas. Meu irmão, se as pessoas fossem ouvir a nossa história, o que é que elas iriam dizer? Não é a história do seu testemunho de conversão, porque Jonas era um profeta no ontem, mas agora um desobediente. É a sua história de momento, a atual, a agora. Ficaram escandalizados, horrorizados. Olha, e quem ficou horrorizado foram os ímpios, os incrédulos, os que não conheciam Deus como Jonas conhecia. Ficaram horrorizados, escandalizados, por conta de que Jonas estava fugindo de Deus. Então, passamos a perguntar: como é que permitiram que um homem que estava em litígio com Deus, fugindo de Deus, que estava em desobediência, passasse a fazer parte daquela viagem? Como é que nós permitimos, irmãos, que certas pessoas invadam a nossa história, a nossa vida, nossa embarcação, para participarem de nossa história, de nossa família, para tocarem nossos filhos, para participarem das nossas mesas, sem critério algum? E talvez alguns vão passando pela nossa mente, pelo nosso coração. Jonas estava participando daquele momento, e a viagem já havia começado. Porque uma coisa é você ter um critério muito bem estabelecido,
e saber se conduzir por ele, de maneira que antes que um processo seja deflagrado, uma viagem comece, você saiba se conduzir para precaver aquilo que Deus colocou sobre sua guarda. Outra é quando a viagem está em processo e agora você tem que arrumar tudo em meio a uma situação. Queira Deus nos ajudar para que tudo aconteça antes do nosso barco entrar em alto mar. Então surge uma pergunta. A viagem já havia começado. Versículo 11, nós encontramos essa pergunta. Os marinheiros consideravam que a situação ficava mais difícil a cada momento. Embora tivesse empenho, embora tivesse luta, embora colocasse para fora os materiais, os bens que possuíam, procurassem arrumar as velas, o timão e tudo que fizesse, não tinha solução prática. O mar só se tornava mais revolto. E os marinheiros então perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos fazer? Talvez, precioso e amado irmão, esta seja a pergunta que se encontra em seu coração. O que devemos fazer? Quais os princípios que devem estar no nosso coração? O que devemos fazer? Você podia olhar para quem está pertinho de você. O que é que se faz numa hora dessa? Pergunte para quem está ao seu lado. O que é que se faz numa hora dessa? O que é que se faz, meu irmão, quando o navio está afundando e você está lá com a canequinha, com o balde, e manda um segurar a vela, manda outro correr para segurar o timão, manda um olhar se tem mais alguma coisa para aliviar a carga, quando você começa a mexer com tudo e não tem jeito, e você já orou, e você já falou, olha, o problema estava com o capitão? Não. O problema estava na embarcação? Não. O problema estava e eles tomarem todas as medidas para sair do porto? Não. Estava em uma pessoa. Talvez o problema não esteja no seu planejamento. Talvez o problema, querido, não esteja no seu barco, não esteja em você, mas esteja em uma pessoa que faz parte da sua vida, de forma íntima ou não. Muitas pessoas estão sofrendo em sua história por conta do mau procedimento de outros, colhendo frutos amargos por causa do mau procedimento, da imprudência do coração, seja de um homem ou de uma mulher. Então a pergunta surge: o que devemos fazer? Então, pensando em toda essa história no passado e nos transportando para o hoje, visto que nós estamos numa viagem em direção ao céu, com nossa casa, nossa família, em direção aos nossos objetivos, e não queremos que a nossa embarcação ela venha a pique, não queremos passar por situações como essa, precisamos então aprender alguns princípios. Em primeiro lugar, se você quer navegar de forma segura, você precisa ter a compreensão de que você necessita de uma forma imprescindível da bênção de Deus naquilo que você faz. Então diga para quem está pertinho de você: você precisa da aprovação do alto, meu irmão. Você precisa da aprovação de Deus, meu irmão. Se Deus não aprova, não navegue. Se Deus não aprova, não saia do chão. Se Deus não aprova, não parta. Se Deus não aprova, não case. Se Deus não aprova, não compre. Se Deus não aprova, não ande. Se Deus não aprova, não avance. Ora, por acaso com os métodos modernos que temos hoje, algum avião sai do chão sem que o alto do comando autorize? Algum navio sai do porto para sua firme embarcação, com a sua carta de navegação própria, para o rumo que vai, sem autorização que vem do comando? Por que é que nós queremos partir nas nossas viagens, nas nossas histórias, sem que o comando eterno, sem que Deus nos autorize?
você tem que pensar. Veja, você pode se preparar adequadamente, você pode averiguar as suas velas, ver se os mantimentos são necessários, você pode olhar por cima do navio, por baixo, o peso, se ele é ideal, se a musicalidade está funcionando para o casamento, se o lugar é romântico, se não falta nada que o olho humano pode perceber e detectar. Tudo isso tem seu valor, mas se Deus não abençoar, não validar, então você não terá a bênção para a sua vida. É por isso que o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será o seu trabalho. Veja que no versículo 4 do capítulo 1, a embarcação, a viagem começou, mas Deus assoprou um vento forte. Quem sabe a tempestade que você está enfrentando não tem a ver com esse princípio. Você já observou tudo aquilo que o olho humano pode observar, mas você não atendeu às regras que vêm do coração de Deus para a sua vida. Então você não tem a bênção do Senhor, e se não tem a bênção do Senhor, a sua viagem é perigosa, o final dela poderá se tornar muito doloroso. É por isso que Provérbios diz que há caminhos que aos olhos dos humanos são maravilhosos, mas que o seu final reserva a morte. Então diga para quem está pertinho de você: olha, antes de você partir para uma situação, ou o que você for fazer, você precisa da bênção de Deus. Diga para quem está perto de você: você precisa da bênção do Eterno, você precisa da bênção de Deus, você precisa do favor de Deus. Quantos chegaram aqui nessa manhã e querem a bênção de Deus na sua vida? Querem a bênção do Pai nos seus planejamentos, nos seus projetos, na empresa, na sua sociedade, no casamento, na educação do filho? Se isso é um fato em sua vida, você podia dizer aleluia hoje de manhã, você podia dizer glória a Deus hoje de manhã. Se você está entendendo o que Deus está falando da sua alma, você podia dizer amém hoje de manhã, querido. Em segundo lugar, olha, você precisa proteger sua embarcação de aventureiros, de gente desconhecida, provida de recursos, de gente que tenta viajar com você, e você só vai conseguir fazer isso se você não se deixar enganar pelas facilidades encontradas. Jonas, por mais que fosse um profeta, ele era um homem desconhecido, um aventureiro naquela ocasião, um peregrino. Só foram descobrir que quem era Jonas, de fato, depois que a viagem havia começado. Ficaram horrorizados ao saberem de sua vida oculta. Então deixe-lhe dizer: não tenha pressa, seja criterioso. Existem pessoas que possuem graves problemas com Deus, problemas que você desconhece, além daquilo que você possa imaginar. Pessoas que, se você soubesse de antemão, você não teria coragem de dividir espaço, de compartilhar sua família, de deixar seus filhos serem tocados. Pessoas que desafiam a Deus cotidianamente. Você não pode errar no seu processo seletivo, em sua escolha. Por isso, faça perguntas antes, conheça antes, saiba antes, veja quem é antes do navio sair. Tem pai que permite a filha namorar, só vai saber quem ele é depois que casa. Tem filha que começa a namorar, a mãe só vai saber quem é depois. Depois não tem jeito, fica difícil, dona. E você, com toda experiência,
já apanhou demais, em vez de socorrer sua preciosidade, fica dizendo: estou orando, ora e trabalhe, porque é fácil se esconder na oração, e não tomar medidas que defenda sua casa, seus filhos, sua família. É fácil dizer: Deus, estou orando. Muito bem, minha filha, está orando, agora tome medida. Vai conhecer a família do moço, vai saber quem ele é, vai conhecer. Constantemente estamos lidando com pessoas com dificuldade. A filha casou com um homem difícil de relacionamento, peita todo mundo, enfrenta todo mundo, distrata o pai e a mãe, enfrenta o sogro, enfrenta a igreja, e sua filha se derrama por ele, e você diz: estou orando. Orar é tudo, mas Deus quer que você ore e demonstre a sua fé pela ação que você vai ter. Foram descobrir quem Jonas era depois. Quem é você? Quem você é? O critério do capitão? Paga uma passagem. Quanto é que custa para fazer parte da sua vida, meu irmão? Quanto é que custa? A questão é o dinheiro? É um belo rosto, um sorriso, uma boa conversa, uma educação promissora? Ou o valor devido é um coração rendido ao altar de Deus? Às vezes invertemos. Claro que um pai deseja um marido estudado para sua esposa, um bom trabalhador, de uma empresa extraordinária, mas não inverte os processos. Dias atrás eu conversei com um pai que já criou seus filhos, são filhos já estudando na faculdade. Ele disse assim: a minha Fabiana, porque as crianças estavam estudando na escola, e ele disse assim: eu rompi com os amigos da escola dos meus filhos, porque a gente ia para as festas, não batia, não combinava. Enquanto a gente queria louvor, lá tinha samba. A gente queria coisa santa, lá não tinha. Então nós começamos a cortar. Os nossos filhos se assustaram. Não compreendiam, porque os filhos não entendem mesmo. E aí ele me disse: sabe, pastor, o pior filho da igreja, ele é melhor do que o melhor filho do mundo. Porque o pior filho da igreja tem uma mãe que ora por ele, tem um pai que fala na alma dele, tem um pastor que põe a mão nele todo domingo: vai dar certo esse menino. Tem uma comunidade que o abraça, que o ajuda. Então o pior um dia pode se tornar o melhor nas mãos de Deus. Mas você fica olhando os bacana. Se minha filha casasse com um empresário, você tem que orar, minha irmã, para sua filha casar com um homem que respeita a Deus. Porque se ele respeita a Deus, ele pode ser pobre aos olhos do mundo, mas é rico aos olhos de Deus. Ficamos preocupados, não queremos ofender ninguém. Mas quanto custa participar da sua vida? Quanto custa, meu irmão? Um abraço? Um elogio? Um carro? Como eu gosto da história de José. A propósito, eu acho que todo mundo aqui está assistindo um pouco a história de José. Há um fato assim que me impressiona em José. Governador do Egito, ele vê os irmãos chegando, se ajoelham perante ele. Era um homem que havia passado por muitas dores e lutas, e agora havia conquistado coisas preciosas. Deus havia cumprido nele os sonhos, e ele se torna um homem poderoso e rico, que tinha um poder sobre a sua mão, tanto para dar vida como para condenar. Ele vê os irmãos, ele chora, mas não se revela, ele observa, mas não conta nada, ele suporta aquele encontro, vê os irmãos mais de uma vez, leva os irmãos para dentro da sua casa, oferece comida e alimento, observa o comportamento de todos eles e não diz nada. Tudo porque José estava olhando e observando e investigando a própria família. E é claro que num primeiro momento, aqueles que devem participar das conquistas que temos é a nossa família. Numa leitura simples, você se tornou alguém, a sua família prontamente ela passa a ter um certo privilégio de participar de suas conquistas. No entanto, esse pensamento não deve ser levado de forma absoluta pelo seu coração.
José olha, ele vê, ele quer saber se os irmãos se arrependeram, se mudaram. Quando ele vê que os irmãos se arrependeram, que mudaram, ele diz: eu sou José. Vocês podem participar das conquistas que Deus me deu somente agora. Critério. Nosso problema é que queremos colocar para dentro das nossas coisas, da nossa história, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, sem critério. Qualquer pessoa, de qualquer maneira, basta que a gente tenha um sinal que aquela pessoa fez alguma coisa boa, ou que nos surpreende, ou que nos enche os olhos de brilho. Mas quanto custa participar da sua família? Quanto custa? Não se deixe enganar pelas facilidades. Jonas chegou naquela embarcação, pagou a passagem e entrou. Ninguém perguntou nada. E se perguntou, não estava naquele início, perguntas como essa: quem você é? Você precisa ir, minha irmã, nas festas da sua filha. Você precisa acompanhar o seu filho quando diz que vai tomar café com os amigos do Starbucks. Você precisa colocar os olhos no computador do seu marido. Você precisa caminhar junto. Você precisa olhar. Não se impressione. Você não se deixe enganar, meu irmão. Então olhe para quem está pertinho de você. Qual é o critério para participar de sua vida? Qual é o critério, minha irmã, para fazer parte da sua família? Qual é o critério para pegar seus filhos no colo? Qual é o critério? A sua porta entra e sai qualquer um, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Ou existe um critério no seu coração que honra a Deus? Um critério determinado pelo próprio Pai, um critério colocado por Deus à sua disposição, e você anda por ele, e você aqui observa esse critério, e Deus o abençoa, e ao abençoá-lo, a sua vida então ela está segura. Você podia dizer aleluia hoje de manhã, querido, porque você vai começar a observar a sua vida, os seus critérios, observar seu coração. Olha, não é qualquer pessoa que vai entrar na minha casa, sentar sobre a minha mesa. Na minha mesa é altar de Deus, meu irmão. Não é lugar de fofoca, não é lugar de bagunça, não é lugar de gente suja espiritualmente falando, não é lugar de gente que traz sujeira do mundo para contaminar a vida da minha casa. Tem que ter critério. E nós não estamos falando aqui de cumprimento de trabalho e de missão, meu irmão. Saiba separar, porque se não fosse assim, nós não poderíamos estar mais aqui, tínhamos que estar na glória. Estamos falando de intimidade. Critério. Terceiro lugar, porque a hora vai avançando e a gente precisa terminar. Você podia dizer aleluia hoje de manhã, querido. Você podia dizer glória a Deus. Terceiro lugar, infelizmente, dentro desse contexto, a tempestade só terminará quando Jonas for colocado para fora da embarcação. Você podia dizer para quem está pertinho de você: se livre desse problema. Diga: se livre desse problema. Se livra desse problema, meu irmão. Se livra, tenha misericórdia. Se livra desse estrupício, desse problema. Se livra, meu irmão, se livra, se livre. Olha, se você observar, versículo de número 12, pergunta: o que devemos fazer? Jonas disse assim: pegai-me e lançai-me ao mar. Tentaram fazer de tudo para carregar Jonas, um peso morto. Não conseguiram, porque a luta era com Deus. Quem é que diz? Escute o que vou lhe dizer. Quem é que diz que todo mundo que você quer atender, que todo mundo que você quer socorrer, Deus quer que você socorra? Será, meu irmão? Lá na minha casa ou na sua casa, deixa eu lhe dizer, eu vou na sua casa e eu coloco o quadro que eu quero? Eu ponho o sofá que eu quero? Eu levo para a sua casa quem eu quero? E por que na casa de Deus você acha que tem que ser do jeito que você quer? Agora não se apresse a julgar Jonas como um miserável, porque Deus amava Jonas.
E Deus estava tratando pessoalmente com Jonas. Jonas era assunto divino. Não era assunto da embarcação, nem do capitão e nem de ninguém. Embora fosse um problema, ele era um assunto divino. E Deus estava lá preparando uma situação para absorver Jonas, para levar Jonas ao arrependimento e ao reconhecimento de que Deus é justo, de que Deus é a salvação que todos necessitam. No entanto, ao pensarmos nesse contexto de Jonas sair da embarcação, não se apresse ao julgá-lo rapidamente. Também não tem esse princípio como permissão para a dissolução do seu casamento. Você deve falar com a sua liderança espiritual a respeito do assunto. Mas temos que asseverar nessa manhã que alguns relacionamentos precisam ser interrompidos. Que algumas sociedades, elas têm que ser quebradas. Algumas alianças não podem ir para frente. Precisam ser dissolvidas. Quando pessoas erradas estão margeando a nossa vida, ou dentro de nossa vida, então coisas erradas começam a acontecer. Uma vez que você já está dentro de um casamento, você tem que se lembrar do que Paulo disse, que a mulher santa, ela santifica o marido, que é descrente, se ela é uma mulher que anda e ama o Senhor. E assim sucede ao homem. Mas a bem da verdade, alguns namoros têm que ser interrompidos. Alguns noivados. Tempos atrás, estive aconselhando uma pessoa de outra igreja. Ela me disse assim: pastor, na véspera do meu casamento, meu marido me bateu. Eu não tive coragem de romper. Vergonha do meu pai, dos convidados. Eu achei que ia passar. Casou e apanha até hoje. Quanto sofrimento. Por conta da ausência dos critérios de nossa vida. Quanta dor na vida de muita gente. Mas há uma esperança para cada um de nós nessa manhã. Há uma forma de sobreviver a tudo isso. E a forma é entregar a Deus, Deus justo, a nossa história. Porque esse Deus justo, Ele possui salvação para cada um de nós. Lá está Jonas agora no ventre de um peixe. Ele está numa condição pior, mas agora ele está orando. Capítulo 2, ele cai no mar, o peixe o traga. Ele se encontra dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. Falava com o pastor Ismael esses dias sobre essa cena. Meu irmão, se Jonas tinha claustrofobia, ele estava enrolado. Que situação, sem ter como se mexer. Quando você lê o capítulo 2, Jonas tem uma consciência do lugar que ele está passando. O versículo 2 diz: meu desespero, clamei do ventre da morte, do ventre do inferno, gritei. Ele fala no versículo 4: fui expulso da tua presença, as águas me cercam até as profundezas da alma, afundei, versículo 6, quando minha vida já ia se apagando, versículo 7, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Jonas estava em uma situação mais difícil, mas orando, consciente do seu estado, mas orando, sua vida se apagando, mas orando, num restinho
de vida, por um fio, mas orando. E quem ora, Deus ouve. Quem pede ajuda, Deus trata. Então Deus deu uma ordem ao peixe, e aquele peixe vomitou Jonas na praia. A Bíblia diz que no final da oração de Jonas, ele diz assim: a salvação vem do Senhor. Você tem a consciência, querido, de que a salvação vem do Senhor nessa manhã? Talvez você esteja num processo muito complicado, mas eu quero te dizer, a salvação vem do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ao pensar na história desse homem, no que ele provocou, nos desajustes naquela embarcação, eu queria pensar com você, ao final, com uma aplicação simples. Alguns anos atrás, eu fui informado de uma história verídica de um irmão nosso da Igreja Central. Ele passou por um momento muito complicado antes de se converter. Ele foi para a praia, e lá na praia foi fazer uma viagem de lancha, ele com uma outra pessoa. Ele totalmente inexperiente, e eles pegaram aquela lancha e foram cruzar o mar. Em determinado momento da viagem, ele disse assim para a pessoa que era um hábil condutor daquela embarcação pelo mar: olha, eu queria dirigir um pouquinho aqui no mar, eu sei que nós estamos em águas mais profundas, o senhor deixaria? E aquele piloto disse: olha, é um pouco complicado, você tem que saber conduzir, porque a lancha pode virar. Então a insistência continuou, e ele disse: olha, tudo bem, vou deixar você conduzir, mas quando a onda vir, você tem que entrar nela direto, você não pode entrar de lado. Ah, isso é fácil. E aí aquele experiente homem deixou aquele rapaz conduzir a lancha. Quando a primeira onda veio, em vez de ele entrar direto, entrou de lado, e a lancha virou em alto mar. E aqueles dois rapazes se separaram no meio do mar. Ele não era crente, a onda vinha e jogava ele para dentro do mar. Bebeu muita água, mas fez uma oração: se o Senhor me salvar, se o Senhor existe, eu vou ser crente, vou ser fiel ao Senhor para todo sempre. Foi chegar na praia todo machucado, no profundo da noite, e ao chegar na praia, se ajoelhou, entregou sua vida para Jesus, e veio correndo para a Igreja do Nazareno, porque morava em Campinas. Que situação! Porque entrou para participar da história de alguém e se tornou uma pessoa imprudente. Eu queria que nessa manhã você fizesse uma averiguação de sua alma, do seu coração, e que Deus te ajude, no nome de Jesus, para que você consiga proteger sua embarcação, seu coração, sua família, sua casa, seu ministério, de situações que possam prejudicar a sua vida, porque Deus não deseja o prejuízo ao seu coração, Ele deseja a sua bênção e a sua vitória. Cuide bem do que Deus te deu, querido. Cuide bem do seu coração, cuide bem dos seus filhos. Não permita que nenhum enxerido cheiroso, não permita que pessoas sem critério algum invadam a sua vida. Tenha critério, saiba observar, peça discernimento de espírito, peça para Deus deixar você enxergar, faça perguntas, não se impressione com a beleza, com o estilo. Lá está Samuel na casa de Jessé, é esse homem que Deus quer. Não, Samuel, não fique impressionado com a aparência, porque eu vejo o coração. Leve a Deus cada questão, apresente, Deus vê tudo, sabe tudo, conhece sua família, conhece sua casa. Não deixe que pessoas erradas façam parte da sua viagem, pessoas que estão tirando você do caminho certo. Tenha critério, seja criterioso, porque a sua embarcação, sua família, sua vida, ela é muito preciosa aos olhos de Deus, ao seu coração.
Seu ministério é maravilhoso. Seja prudente com ele. Deus vai te abençoar através dele e vai usar pessoas, mas tenha cuidado. Ministério, muita gente encosta na gente. Ministério, muita gente fala com a gente. Ministério, muita gente a título de necessidade nos procura. Quem está no ministério constantemente é assediado. Cuidado. Cuidado, querido. Isso é muito precioso.